40, os versículos de 12 a 31. Leiamos agora, portanto, o verso 31. Vamos ler todos juntos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é uma verdade expressa pelo profeta ao seu povo, o povo de Israel, mas que se estende a mim e a você também. Contudo, compreender a razão daquilo que ele conclui com esse verso tem que nos levar à dimensão do que de fato ele está trabalhando no coração daquele povo. Por isso os versos de 12 em diante nos levará a aprofundar essa conclusão. E eu quero então trabalhar hoje sobre essa temática. O Deus que nos restaura é incomparável. Domingo passado nós falamos que há esperança no tempo da restauração, nos versos de 1 a 11. E hoje eu quero mostrar para vocês, olhando para o texto, que esse Deus que restaura, ele não pode ser comparado a nada e a ninguém. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de comparar todas as coisas. Inclusive, um dos métodos mais usados na ciência é o método comparativo. Porque através do método comparativo, eu vou fazendo análises entre aquilo que dá certo e não dá certo, a fim de chegar a uma conclusão, essa conclusão possa ser para mim um caminho para ajudar pessoas diante das pesquisas e dos tratamentos que nós buscamos. Nós, seres humanos, temos essa tendência de comparar. Olha para você no seu relacionamento. Você geralmente compara o seu relacionamento ao relacionamento dos outros. Você diz, olha, você já viu fulano, cicrano? Ele não é assim. E você age assim comigo. Você começa a comparar igrejas. Olha essa igreja é totalmente diferente daquela outra igreja. Por isso que eu acho que essa igreja é melhor que a outra. Olha, eu começo a comparar o trabalho. Olha esse trabalho é melhor porque a pessoa ganha mais nesse trabalho e trabalha menos. E eu trabalho mais e ganho menos. Eu quero um trabalho como esse. E você passa a comparar todas as coisas na sua vida. Você acredita que você, com isso, compara, inclusive, a sua fé com outros. Mas não só a fé, mas também o seu Deus. Parecendo-se que Deus não é apenas um. Mas para alguém que tem muita fé, o Deus dela parece ser totalmente diferente do Deus meu. Porque eu sofro muito mais do que ela, mesmo ela passando por lutas e dificuldades. Você vê ela alegre. Nós fazemos isso continuamente. O que o profeta vai trazer aqui é que o Deus que servimos é um só. E nada pode se comparar a ele. Nós podemos comparar as coisas, mas Deus não se compara. Não se compara. Deus é incomparável. Ele está acima de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. E o texto vai chamar a atenção para essa realidade. Nós vamos ver duas divisões no texto. Mas na primeira divisão nós vamos perceber, por 5 momentos, Deus mostrando que ele é incomparável e o porquê que ele é incomparável. E nesse primeiro momento eu quero chamar a atenção de vocês para os versos de 12 a 14. Os versos de 12 a 14 nos dizem o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Perceba que são diversas perguntas retóricas, perguntas para aprofundar no coração, a fim de levar o povo a pensar. Quem do relacionamento de vocês, da vivência de vocês, da adoração de vocês podem comparar a esse Deus que fez uma aliança
com vocês. Se nós lembrarmos, o povo de Israel, cativo aqui na Babilônia, esse povo passou a adorar também deuses babilônicos. Passou a adorar outros deuses ao invés de adorar a Deus. Fato é que por conta dessa adoração a outros deuses, Deus levou esse povo a ser subjugado por 70 anos na Babilônia. O abandono da adoração ao único e verdadeiro Deus que fez uma aliança com esse povo levou Deus a subjugá-los. E agora, na realidade da esperança que o profeta está trazendo, após cativeiro, ou no findar do cativeiro, é para que eles entendessem que tudo aquilo que eles buscaram foi em vão, porque os deuses que eles buscaram não fizeram nada por eles. Contudo, Deus de Israel não só faz, como mostrará para eles que eles não podem adorar outros deuses ou comparar quem ele é a qualquer coisa. E ele começa então dizendo que esse Deus, que é incomparável, ele é soberano sobre toda a criação. Ele é soberano sobre tudo o que se tem criado. Fato é que o verso diz que quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Ele quer dizer, vai lá no mar, pega com a sua mão, na concha da mão, pega lá a água. Você consegue medir a imensidão dos oceanos? Você consegue determinar o seu início, meio e fim? Você consegue fazer isso apenas com a concha da sua mão, tomando aquelas águas? Sequer as águas permanecerão na sua mão. Ela vai esvair diante dos seus dedos. Quem na concha pode medir as águas? Quem com a concha de suas mãos ou com os palmos das mãos podem tocar o céu e medir a imensidão de que é o céu? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem? Ninguém. Ninguém. É interessante, queridos, quando nós paramos para observar o ser humano. Eu estudei, fiz uma especialização em neurociência e muitos dos meus professores na universidade, eles eram evolucionistas. E é perceptível eles descrevendo a grandeza daquilo que é o homem e todas as partes presentes no nosso cérebro e demonstrando que aquilo que a ciência permitiu que eles pudessem conhecer era algo sublime. E mesmo assim eles não conseguem concluir com exatidão aquilo que eles passam a determinar por meio de métodos comparativos, o que poderia ser locais onde propaga problemas no corpo humano. Mas eles conseguem analisar, não porque eles têm capacidade em si mesmos para fazer isso, mas porque Deus os capacitou para fazer. Contudo, eles não adoram a Deus, eles negam a Deus. Mas eu lembro-me que cada vez mais que eu estudava o funcionamento humano, eu adorava mais ainda o meu Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês. Uma coisa que me chamou muita atenção em diversas áreas do meu estudo foi quando, por gostar um pouco de som também, quando eu parei para observar a forma como as ondas sonoras, a fala, tudo aquilo que você consegue entender inteligivelmente, como isso chega e passa a ser um conhecimento na sua mente. Como isso chega? São ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas vêm e entram aqui no nosso ouvido, e entram no nosso tímpano e começam a vibrar. E essas vibrações, elas vão para uma região chamada ossículo. E esse ossículo, ele tem 3 coisinhas que vão impulsionar essas ondas, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Então eles vão mexer e essas ondas sonoras vão continuar o seu caminho. E essas ondas sonoras agora passam pelos ossículos e chegam numa janela que chama de cóclea. E essa janela, então, tem ali alguns neurotransmissores, que são receptores dessa onda sonora. Então, essa onda chega nessas células receptoras, e essas células receptoras estão dentro de um líquido, e esse líquido agora se movimenta e passa, então, a vibrar os cílios. E a partir do momento que vibra esses cílios, é uma outra região, ele caminha para uma outra vibração que vai gerar potencial de ação, onde os canais iônicos, que são energias dentro do nosso cérebro,
começam a produzir ondas energéticas para que essa informação tenha o potencial de ação para chegar no nosso córtex e traduzir isso em conhecimento. Todo esse processo acontece de forma instantânea, mas toda essa mecânica está dentro de nós. Como uma explosão, como métodos evolutivos podem determinar todos esses detalhes no ser humano? Não tem como. Só um Criador pode fazer todas as coisas. E ele fez isso com a sua palavra. A beleza da criação não está naquilo que é criado, mas naquele que criou todas essas coisas para a sua honra, louvor e glória. Não só isso, tem estudiosos que dizem que o planeta Terra, nós temos mais ou menos 13 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais, ainda não exploradas. Dizem que nós só exploramos 1% dessas florestas tropicais. Imagine quantos animais nós temos lá nessas florestas que ainda não pôde ser dimensionada, visitada, explorada pelo ser humano. 13 milhões de quilômetros quadrados. 1% só o ser humano conseguiu perceber. Quem criou todas essas coisas? Deus. Quem permite conhecer o que se tem na criação? Quem permite que pela criação nós pudéssemos também criar as coisas? O Criador delas. Por isso, o profeta diz para o povo de Israel e para mim e para você: Deus é incomparável, porque Ele é soberano sobre toda a sua criação. Os versos 13 e 14, ainda ele vai dizer que Deus é infinitamente acima do homem, não apenas em relação à sua grandeza e poder, mas também acerca da sua sabedoria. Quem pode guiar a mente do Senhor? Quem pode dizer para Deus, é isso ou aquilo? Quem pode dizer para Deus, olha Deus, eu quero que você salva fulano ou ciclano? Ninguém. E a Escritura diz para nós que Deus escolhe o seu povo conforme o conselho da sua própria vontade. Não depende de mim, não depende de você, depende dele. Pois ele é soberano sobre todas as coisas. E é ele que determinou que cada uma delas funcionassem de uma forma harmônica, a fim de glorificar o seu próprio nome. Esse Deus é o Deus que não é guiado pelo homem, mas é aquele que guia o homem pela sua obra criada. Esse Deus pode ser comparado a algo ou a alguém? Não, ele não pode. Ele é incomparável sobre aquilo que de fato ele é, na imensidão do que ele faz para o seu povo. Interessante como a nossa mente funciona. A mitologia grega que nós criamos, nós vemos lá no panteão os deuses reunidos como um conselho a fim de determinar as ações. Não é verdade? Mas nós não podemos fazer a mesma coisa referente a Deus. Efésios vai dizer que Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Ele não chamou outros para que estivesse ao lado dele, para ele perguntar, e aí, o que vamos fazer? Vamos criar fulano ou cicrano? Vamos criar isso ou aquilo? Ele não precisou fazer nada disso. Nós falamos que Deus é ex nihilo. O que significa isso? Do nada fez todas as coisas. Não há uma matéria autoexistente criando os elementos existenciais da face da Terra e por um processo seletivo elas vão se desenvolvendo. Não existe isso. Foi Deus que fez do nada existir todas as coisas. E no meio da sua perfeição criacional, ele determinou criar o homem para que o homem pudesse ser o seu representante, o seu agente, o seu gerente de toda a obra que ele determinou para ser uma obra que glorifica o seu próprio nome. Quem pode compreender a imensidão do nosso Senhor?
Ninguém. Ninguém. A sabedoria de Deus é inescrutável. Homem nenhum tem informações que a possa dar, porque Deus não precisa que ninguém diga o que fazer, pois tudo Ele conhece perfeitamente. Queridos, olhe para o coração de cada um de vocês. Olhe para o seu sofrimento, olhe para a sua luta, olhe para a realidade existencial em que você se encontra. Você acha que Deus não se importa com você? Você acha que Deus sequer está preocupado com você? Se Ele chamou para ser um com Ele, você acha que Ele te abandonou? Você acha que Ele esqueceu de quem é você? Você acha que Ele esqueceu qual é o seu sofrimento? Você acha que Ele está de lá vendo você sofrer e rindo? Ou não se importando? Ou deixando de agir sobre a sua vida? De modo algum. E é isso que Ele está falando para o povo de Israel. Meu povo, vocês me abandonaram, mas eu não abandonei vocês. Sabe por quê? Porque vocês não têm uma aliança comigo, mas eu tenho uma aliança com vocês. E eu sou fiel, eu vou cumprir minha aliança, mesmo vocês me abandonando. Mesmo no cativeiro, a palavra é, lá no verso 1 desse capítulo, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Porque o consolo não é determinado por aquilo que você precisa, mas é determinado por aquilo que Ele quer te ofertar. Não por aquilo que você é, mas por aquilo que Ele é, sendo Ele Deus fiel às suas promessas. Esse Deus é incomparável, porque Ele é soberano sobre a criação. Mas o texto continua, que Ele é incomparável não só porque Ele é soberano sobre a criação, mas Ele é soberano sobre as nações. Vejam comigo os versos 15 a 17. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. E eis que Ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Agora o profeta sai da esfera do cosmo para falar da esfera da história. Todas as nações são como nada perante Deus. Considere os egípcios. O povo de Israel ficou escravizado por mais de 400 anos sob o poder dos egípcios. E os egípcios foram humilhados. No tempo de Deus, pelo próprio Deus. Lembram das 10 pragas? Deus mandava juízo sobre os egípcios, mas lá na terra de Gósen, onde estava o seu povo, nada acontecia. E Deus humilhava aquele povo para mostrar que Ele que permitiu que o povo passasse por essa escravidão. E era Ele que também estava tirando o seu próprio povo por mão forte, porque Ele é Deus. Ele subjugou os egípcios. E os assírios? Os assírios também foram e guerrearam contra o povo do norte. Estavam vencendo e venceram. Subjugaram o povo, escravizaram o povo. Contudo, Deus levantou uma outra nação para derrotar os assírios e humilhar os assírios. A nação agora são os babilônicos. Palavra essa que Isaías está trazendo ao povo que está no cativeiro. E o que se tornou a Babilônia? Em ruína, em nada. Porque Deus assim o fez. Deus exalta a nação. E Deus também derruba as nações. Porque Ele está acima dela. Considere o Império Romano. Que império? Quantas coisas o Império Romano conquistou. A fortaleza que era aquele império, que acabou em nada. Olha o Império Russo. Olha os britânicos. O que são? O que se tornaram? Nada diante de Deus. Mais recente, as grandes potências, como Estados Unidos, Rússia, China, o que são diante de Deus? O texto diz que eles são como um pingo que cai de um balde. Nada. São como um vácuo. A ideia do vácuo aqui é deserto, é vazio, são nada diante de Deus. É Deus que dá as nações, é Deus que fortalece as nações, mas é Deus que quebra as nações.
Nós vivemos momentos, muitas das vezes, de desespero, quando vemos nações guerreando entre elas, achando que isso vai ser o fim do mundo. O fim do mundo não é determinado pelas guerras das nações. O fim do mundo é determinado por aquilo que Deus já escreveu na história. As nações vão guerrear, as nações vão de fato fazer atrocidade entre elas. Mas Deus não está isento. Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser soberano sobre essas nações. Por isso, Deus, como um Deus incomparável sobre a criação e sobre as nações, é um Deus que não deve ser temido, mas que deve ser adorado, porque Ele está olhando e cuidando de cada um de nós. Deus é soberano sobre as nações, Deus é soberano sobre a criação, mas Deus também é soberano sobre os ídolos humanos. Olha os versos 18 a 20. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Agora, essas perguntas do versículo 18 introduz a conclusão dos argumentos anteriores. Ou seja, se Deus é maior que sua criação e governo no mundo, se as nações não se comparam a Ele, como é possível representá-lo? Como é possível representar a Deus? Ninguém, queridos, ninguém deve ousar fabricar seus deuses e adorá-los. O povo de Israel se misturou com os deuses babilônicos, feitos por ourives, feitos por artesãos. Essa idolatria é a deuses feitos por mãos humanas. No capítulo 40, o profeta vai escancarar a incoerência da idolatria a deuses feitos por mãos humanas, dizendo, você faz o Deus que você passa a adorar, ou seja, você mesmo cria o Deus que você quer adorar, e você se ajoelha diante dele, sendo que ele não tem boca, ele não tem nariz para poder falar, para poder cheirar, não tem ouvidos para poder ouvir, e você ainda se dobra diante dele, dizendo que a sua adoração é somente para ele. Que Deus é esse? Que adoração é essa? Que idolatria é essa? O Deus que nós servimos é o Deus que nos escuta, que fala conosco, que de fato sente o nosso drama, que se relaciona intimamente com o seu povo eleito, escolhido. Esse é o nosso Deus. E muitas das vezes nós estamos abandonando a Ele para adorar outra coisa qualquer, a não ser a Ele, porque o nosso coração fabrica diversos ídolos que queremos, que desejamos e que aceitamos serem maiores do que o nosso próprio Deus. Deus é soberano sobre os ídolos humanos. Esse Deus, ele não pode ser comparado à criação, às nações e muito menos pelos ídolos que criamos pelas próprias mãos. Lembram de Êxodo 33? O povo foi retirado do Egito por mão forte, conduzido pelo deserto por Moisés e Arão. Arão portava a voz de Deus ao povo. Moisés recebia, falava a Arão, e Arão entregava ao povo. E mesmo diante de toda essa experiência milagrosa, quando Moisés saiu para passar aquele tempo lá no monte para receber as tábuas da lei, lembram o que aconteceu? O povo ficou lá e disse para Arão, Moisés nos abandonou. Moisés nos abandonou. Deus nos abandonou. Faça para nós um Deus para a gente adorar. E mesmo Arão, sendo um representante de Deus, ele fez um Deus também para adorar. E ele então pediu para que todos dessem ouro. E ele esculpiu um bezerro de ouro. E Deus disse para Moisés, Moisés, desce que o povo está adorando outro Deus. E quando Moisés desceu, o que ele fez com aquele bezerro? Ele pegou aquele bezerro, o mais incoerente ainda foi Arão, né? Que ele chegou para Arão, o que você fez? Não, eu não fiz nada, eu joguei aí
o ouro no fogo e saiu isso aí. E então Moisés pegou o bezerro, jogou no fogo. O que aconteceu? Aquele ouro todo derreteu. Derreteu. Porque aquilo era nada. Para mostrar ao povo que não era nada, Moisés foi além. Ele pegou aquele ouro, que agora virou um fel amargo, e jogou no rio. E falou, pega as suas taças e tomem, para que vocês vomitem isso que vocês fizeram. Porque vocês estão adorando a nada. Porque vocês estão abandonando aquele que fez tudo isso por vocês. Para adorar outra coisa. Vocês têm que sentir o que vocês estão fazendo com o próprio Deus. Esse Deus que é autoexistente, Ele criou o mundo sozinho, com a sua palavra, sem auxílio de um conselheiro. Ele pode ser comparado a um Deus criado pelas mãos de um orífice ou artesão? Não, não pode, de forma alguma. Então, nós não devemos nos preocupar. Esse é o Deus eterno, que irá providenciar o livramento sobre nós, sobre a nação, sobre aqueles que Ele escolheu para ser um com Ele. Deus é soberano sobre a criação, soberano sobre as nações, soberano sobre os ídolos humanos. Mas também o texto agora vai dizer que Ele é soberano sobre os governantes. Olhem comigo os versos 21 a 24. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já seco, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Parece que agora o profeta aumenta o tom da voz para perguntar a esses adoradores se eles não sabem nem jamais ouviram falar da grandeza de Deus. Essa não é revelada somente a Israel, mas para o mundo. Ele não governa apenas essa nação, mas como vimos, Ele está acima de todas. Todo o universo está debaixo do seu governo, toda a criação deve manifestar a sua glória. Diz o salmista que o próprio céu declara a sua glória por todo o cosmo. Esses tiranos que governam as grandes nações não têm voz com o dono do mundo, pois é Ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. É Ele que está sentado sobre a redondeza da terra, governando o mundo. Ele não criou o universo e deixou para funcionar como um relógio. Ele se faz presente dirigindo todas as coisas. Esses governantes são como plantas que mal lançaram raízes e começaram a crescer. Pelo sopro do próprio Deus, elas se secaram. Porque quem dá vida e vitalidade a qualquer coisa criada é o próprio Criador e não o homem. Nós tememos os governantes. Nós tememos aqueles que impiedosamente fazem o mal sobre nós. Nós não temos que temer a eles. Nós temos que temer a Deus. Eles vão fazer de tudo para denegrir a imagem de Deus. Eles vão fazer de tudo para destruir a mim e a você. Mas não esqueça, Deus não nos abandonou, mesmo diante do juízo humano. E o juízo de Deus é um juízo de morte. E eles vão passar por esse juízo, porque Deus não deixa impune o mal. Nós vemos como tem sido difícil viver diante de governantes, diante de líderes que pensam somente em si e para si. Mas o que nós temos que ter em mente, queridos, não é a dificuldade de viver diante desses que regem o mundo, mas a dificuldade que temos de viver com o dono do mundo. Porque se nós estamos debaixo
da vontade soberana de Deus, se nós estamos debaixo do governo de Deus, se nós estamos de fato descansando na providência de Deus, nenhum mal vai sobrevir a mim e a você, em que Deus não terá o controle sobre esse mal. Deus é soberano. Por quê? Porque Deus é soberano sobre a criação, sobre as nações, sobre os ídolos humanos, sobre o governo deste mundo, porque Ele é incomparável. Veja comigo os versos 25 e 26. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o santo. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Mais uma vez, assim como no versículo 18, o profeta está nessas perguntas mostrando quem Deus é, como Ele governa sobre a natureza e a história. Por isso, ele faz questão de, após essa exposição, perguntar: ainda há como comparar Deus a alguma coisa? A quem comparareis? A quem comparareis? Esse Deus que é transcendente, que tem seus atributos esses que são próprios dele, mas é um Deus que decidiu ter atributos imanentes, para que na sua imanência Ele pudesse comunicar amor, graça, misericórdia, justiça, bondade, amor, fidelidade ao povo que Ele escolhe para se aliançar. Esse é o Deus incomparável. Então o profeta aqui faz o convite para mais uma vez eles comparar. Ele diz: levantai os olhos aos céus, vejam, levanta os olhos. Quem criou essas coisas? Quem? E aí ele vai fazer uma referência a uma idolatria que era existente entre os babilônicos e os cananitas. Porque os babilônicos e os cananitas adoravam as estrelas, adoravam os céus. Então, aqui o texto diz: é Deus que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só vem a faltar. Ou seja, eles estão adorando as estrelas, mas quem fala para as estrelas, quem conduz as estrelas, quem guia as estrelas, quem faz elas cumprirem o que Ele determinou na criação do cosmos, é Deus. É Deus. Conta-se, queridos, que quando os teólogos de Westminster estavam reunidos, sistematizando e escrevendo aquilo que ficou para nós adotados como denominação, símbolos de fé, que foi a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor de Westminster, dizem que esses homens reunidos, eles chegaram a uma pergunta que eles queriam trazer como resposta para o catecismo, que foi a pergunta: quem é Deus? E a história nos conta que eles não conseguiram escrever quem Deus é. E então decidiram deixar sobre a mesa e orar sobre o assunto. E então um dos ministros presentes ali se levantou para orar, e a oração dele se tornou uma resposta sobre quem Deus é. E a resposta, então, à pergunta 7 do Catecismo de Westminster, sobre quem Deus é, responde: Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo, cheio de bondade e verdade. Por quê? Porque ele pôde orar a fim de revelar aquilo que Deus permitiu que ele conhecesse. E de fato nós conhecemos esses atributos de Deus, pois eles são revelados na revelação especial dele, que é a Sagrada Escritura. E o que Deus nos permite conhecer é um Deus que é grandioso, majestoso e que de fato não pode ser comparado a nada a ninguém, porque mesmo aquilo que Ele nos permite conhecer é ainda pequeno diante da grandeza daquilo que Ele é. Deus é grande em força e poder, e você está temendo a homens, você está temendo a pessoas. Não há o que temer, pois o Deus que nós servimos
é um Deus que resolveu nos chamar, nos comprar, pelo sangue precioso do seu Filho Jesus, a fim de que nós pudéssemos descansar na esperança daquilo que Ele promete. E a segunda parte do texto nos permite compreender o que nós lemos lá no último verso, no verso 31. O Deus que renova as forças dos que esperam nele. Olha os versos de 27 a 31. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido a meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Agora o profeta diz, à luz de toda essa verdade, que ele já proferiu, de que Deus vai livrar o seu povo e restaurá-lo. Os títulos que ele vai dar aqui ao povo é Jacó e Israel, o que são suficientes para lembrá-los de que eles fazem parte da aliança que Deus estabeleceu, e por ser parte dessa aliança, Deus vai cumprir com suas promessas. Mas o profeta levanta uma indagação a eles. E a indagação que o profeta levanta é: por que vocês ainda perguntam? Por que vocês ainda perguntam? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não façam isso. Vocês não sabem? Não ouvistes o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, que Ele nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Por mais que o povo esteja gemendo durante anos no exílio, anos de opressão, Deus vai consolar esse povo. Depois de toda essa exposição, Ele passa agora a exortá-los a terem ânimo no Deus da restauração. Lembre-se da grandeza de Deus, o eterno, o Criador e o sustentador do universo. Porque queixaram do Senhor, vocês foram subjugados. Porque queixaram ao Senhor e abandonaram o Senhor, Deus mandou juízo. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não é como os deuses de Baal, os quais o profeta Elias zombou deles. Lembram desse momento em que os profetas de Baal foram zombados diante de Deus e diante dos adoradores desses profetas, através do profeta Elias? Elias vai dizer para eles: clama em alta voz, talvez ele não está escutando a voz de vocês. Clama em alta voz, porque pode ser que ele esteja nesse momento meditando, ou atendendo outras necessidades que não a de vocês, ou de viagem, ou dormindo, ou fazendo qualquer outra coisa. Clame, porque ele não está mandando fogo. Clame a ele. E Elias faz isso para mostrar que não adianta clamar, porque os deuses de Baal não são nada. E ele vai e derrota todos eles com a força e com o poder do único e verdadeiro Deus. E aqui o texto traz para nós verdades que consolam o nosso coração diante da grandeza de Deus. Ele diz que Deus não fica cansado ou fatigado. Não importa por quanto tempo Ele tenha guiado o seu povo. Há sequer um só momento em que Ele tenha pensado em desistir do seu povo, por falta de força. Não adianta o tempo do seu sofrimento. Não adianta o tempo da sua angústia. Deus consola, ampara e prepara livramento para você. Pode durar 1 ano, 2, 10, 30 ou a vida toda. Porque o maior livramento que Deus já prometeu para nós não é nos tirar do sofrimento do tempo presente, mas é de fato nos tirar daqui para o tempo onde não vai haver mais sofrimento, que é a eternidade.
Essa é a promessa que Deus estabeleceu para os seus filhos. Pode ser que você viva a vida toda aqui debaixo de sofrimento, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e Ele venceu o mundo para poder, no mundo, te trazer consolo, na habitação do Espírito Santo, mas também para te dar esperança para a eternidade, porque lá Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, mal nenhum existirá. Nenhum mal existirá. Por isso, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. Como Criador, Ele permanece o mesmo, apesar das circunstâncias, Ele não muda aquilo que Ele determinou, Ele não muda os seus propósitos, o seu entendimento é insondável, ou seja, a sua sabedoria não pode ser medida, e por meio dela Ele salvará o seu povo, porque Ele prometeu. Então agora o profeta vai aprofundar o argumento para dizer que esse é o nosso Deus. Por mais que venhamos em nossa limitação nos cansar, Ele é o Deus que nos fortalece, concedendo forças para continuar. Por mais que os jovens e moços, cheios de vigor, em um dado momento se veem cansados e fatigados, o Senhor também restaurará as suas forças. Portanto, queridos, diante de tudo isso, o profeta termina convidando de uma vez por todas o povo, no consolo do Senhor, esperar. E ele termina com essas palavras que inicialmente nós lemos. Mas os que esperam no Senhor vão ter o que renovado? As forças. Sobem como asas e como águias. Correm não, caminhem não, porque a força não está em vocês, mas está no Deus que habita em vocês. Há motivos para nós nos desesperarmos neste mundo caído? Não. Ao ponto de nós perecermos? Não. Esse é o Deus soberano. Esse é o Deus soberano. Crianças, não precisam vir ainda. Crianças, deixa eu falar com vocês. Vocês vão mostrar daqui a pouquinho para todo mundo o que vocês fizeram. E tudo que vocês desenharam, no entendimento de que isso é algo que você consegue perceber como sendo maior, algo que Deus criou, isso ainda é menor diante do Deus Criador. O Deus que você serve, Laís, o Deus que você serve, Davi, o Deus que nós servimos, é um Deus maior do que tudo. E por isso, quando vocês estiverem crianças tristes, quando vocês crianças estiverem angustiadas porque um coleguinha fez alguma coisa de mal para você, vocês têm alguém que está olhando para vocês. Sabiam disso? Alguém que está cuidando de você, Davi. E que você pode fechar os seus olhos e orar e pedir: Senhor, cuida de mim, porque aquilo que o meu colega fez foi tão mal, que eu estou sentindo muito isso aqui no meu coração. Tira essa angústia, esse choro, esse lamento do meu coração. As crianças são ouvidas pelo Senhor. Nós somos ouvidos pelo Senhor. Nós só precisamos nos achegar diante dele. E muitas das vezes nós não fazemos isso, queridos. Diante do nosso sofrimento, nós recorremos a toda e qualquer coisa que está aparente a nós, mas não paramos para correr para aquele que está em nós. Deus não está fora de nós, Ele está em nós. Ele deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo que Ele nos enviou é o Espírito do quê? Do consolo. João 14 vai dizer para nós que Jesus vai consolar os discípulos dizendo: eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da promessa. Ele vai habitar em vocês para consolar vocês, para garantir vocês para a eternidade. E nós recorremos a outras coisas fora de Deus, quando Deus está em nós. Nós precisamos apenas ler a palavra, precisamos apenas orar a palavra, precisamos apenas descansar na palavra. Sabe por que nós perecemos no nosso sofrimento? Porque no nosso sofrimento nós não colocamos ele diante daquele que pode resolver, mas nós colocamos na mão dos homens. Homens podem talvez te dar noção do que pode ser o seu problema, mas nunca a solução
porque a solução não está no tratamento paliativo humano, a solução está no tratamento eterno do Deus eterno, imutável, o Deus que manifesta a sua glória ao seu povo. Não há lugar melhor para se estar do que a presença de Deus. Não esqueça disso. Coloque isso no seu coração. Diante do sofrimento, o único local, o único modo, a única forma de passar pelo sofrimento é buscando a presença de Deus. Sabe aquela causa que não tem solução? Aos seus olhos? Para Deus pode ter solução. Não talvez a solução que você espera, mas para Ele sempre haverá solução. Porque Ele é incomparável. Ele é Deus. Por isso o capítulo 40, então, iniciou dizendo para nós, no verso 1, consolem, console o meu povo, diz o Deus de vocês. E termina então dizendo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esse é o nosso Deus. A esperança no Senhor renova as nossas forças. A esperança do Senhor nos leva a permanecer nessa caminhada difícil, exaustiva, mas é uma caminhada que o fim nós já sabemos o que vamos encontrar. Como Tiago diz para nós, há uma coroa que Deus já reservou para o seu povo. Mas nós somos soldados batalhando numa guerra. E todo soldado vai chegar exausto ao final da guerra. Mas vai receber a coroa da justiça, a coroa da vida. Porque o general já venceu a batalha e deixou ela reservada para que nós possamos possuí-la no tempo dele, para a glória dele. Por isso a nossa esperança não está no tempo presente. Como Paulo vai dizer, a nossa esperança não pode ser comparada com os sofrimentos do tempo presente, mas com a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. Descanse o seu coração, se você está cansado, naquele que de fato é esperança para você. Somente Ele é esperança para você. Que Deus nos ajude, diante dessa realidade, viver uma vida que agrada a Ele e glorifique ao nome dEle, a fim de que nós não venhamos a perecer em nossos maus caminhos, mas nos fortalecer naquele que renova as nossas forças para continuarmos nessa labuta cristã. Certo de que o final, não é, Maria? Nós vamos receber o que lá? A coroa da vida. A coroa da vida. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.